2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós nos reunimos aqui para ouvir ao Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. É a Tua palavra que nos alimenta, Senhor. É a Tua presença que nós esperamos encontrar entre nós, Senhor. O Teu falar, quebrando a dureza do nosso coração, mudando as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Te suplicamos, esteja conosco, fale aos nossos corações. Irmãos, nós vamos prosseguir no nosso estudo de 2 Timóteo. Na semana passada falamos no versículo 1. Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo e vimos que duas coisas direcionavam a vida dele: a vontade de Deus e a promessa da vida. A vontade de Deus, que ele era, por esta vontade que ele era um apóstolo, por esta vontade é que ele estava preso aqui nesta carta, por esta vontade é que ele vivia e tinha consciência da soberania de Deus, e isso dava paz e tranquilidade ao seu coração. Mas pela promessa da vida, ele também poderia encarar qualquer circunstância, porque ele tinha os olhos no futuro, no porvir. A promessa da vida, que é a vida eterna em Cristo. Agora, ainda é o prefácio, a saudação, mas ele se apresentou, ele falou quem ele era e pelo que ele vivia. Ele vivia de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Agora ele vai falar ao destinatário. E ele começa: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema da mensagem, meditando neste versículo 2, lendo muitas vezes, meditando, o que é que Paulo está demonstrando aqui ao escrever estas palavras a Timóteo? O que é que, enquanto meditava, cheguei à conclusão que era a comunhão e seus desejos afetuosos. Por que a comunhão? A comunhão se expressa nessa expressão, amado filho, mostrando o relacionamento que Paulo tinha com Timóteo. Esse relacionamento íntimo, esse relacionamento de amor, este relacionamento de um pai para com um filho. Irmãos, a igreja do Senhor é um grande presente para nós. É nela que nós temos comunhão uns com os outros. A nossa primeira comunhão é com o Pai e com o Filho. Esta é a nossa primeira comunhão. E o Espírito Santo. Mas esta é a extensão desta comunhão. O Senhor nos uniu em um corpo. Nós somos participantes, membros uns dos outros. Paulo aqui demonstra todo o seu afeto. Nessa carta, irmãos, nós vemos expressões da comunhão que existia entre Paulo e Timóteo. Veja, abordando esta expressão, amado, veja no versículo 4 dessa carta, quando Paulo diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Mas eu quero que os irmãos peguem somente a expressão lembrado. E no versículo 5, pela recordação que guardam. Irmãos, pessoas que têm comunhão umas com as outras, pessoas que têm relacionamentos que vão se tornando cada vez mais profundos, elas têm lembranças, elas têm recordações. E essas coisas mexem, lembranças, recordações, alegria, essas coisas têm uma questão de emoção envolvida também, irmãos.
Porque os relacionamentos, eles sem dúvida, eles são espirituais. Nós somos membros uns dos outros. Nós temos o mesmo Espírito. O Espírito de Cristo habita em mim, habita nos irmãos. Nós somos um corpo. Mas há afeição, há sentimento, há união em amor ali. Então, quando você desenvolve este relacionamento com essas pessoas, você vai criando esses vínculos, você começa a ter lembranças, recordações. E que momento é este que Paulo tem lembranças, recordações? Nós já dissemos isso. Paulo está escrevendo esta carta estando preso, sozinho, solitário. E nestes momentos, o que ele mais, quando escreve, pensa em Timóteo, ele fala: eu me lembro de ti. Eu tenho recordações, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu lembro dos momentos que nós tivemos juntos. Eu recordo-me da tua fé não fingida. E mais uma expressão desta comunhão, desse amor que eles nutriam um pelo outro. Aqui Paulo expressando o seu amor por Timóteo. Mas nós vamos ver que isso era recíproco. Que Timóteo nutria o mesmo amor por Paulo. Veja a expressão do versículo 4 que diz: estou por quem, irmãos? Nós ficamos ansiosos em ver o que aconteça. Paulo tinha essa ansiedade para estar com aquele irmão. Irmão, isso aqui é amor. Isso aqui é amor, é desejo de estar junto. Não é... E nesta carta, Paulo falou 3 vezes. Veja no capítulo 4, versículo desta carta, ele diz: procura vir ter comigo depressa. E neste mesmo capítulo, no versículo 21, ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Então, nesta pequena carta com 4 capítulos, 3 vezes Paulo diz: eu estou ansioso por ver você. Apressa-te para me ver. Vem logo antes do inverno. Vem logo. Isso aqui, irmãos, é o desejo pela comunhão de um irmão que está isolado, mas que tem grande amor, muito amor. Não é a primeira vez que Paulo manifesta esse amor. Paulo não era um teólogo que escrevia tratados apenas teológicos. A doutrina é assim, tudo isso tem aqui. A doutrina, claro que há. Veja, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 25. 1 Timóteo 5, do versículo 17 a 25. Porque eu quero mostrar para vocês uma coisa impressionante do coração de Paulo a respeito de Timóteo. Ele está ensinando e dando instruções a Timóteo sobre os presbíteros e dando vários conselhos. Então ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Então Paulo agora está falando, dupla honra, dobrado honorário para quem ensina na igreja, se afadiga nisso. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Muito bem, irmãos, eu li do versículo 17 ao 25. Paulo está seguindo uma linha aqui. Uma linha ele está seguindo. Ele está falando sobre os presbíteros. Aí depois ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, cuidado com quem você impõe as mãos, para que você não se torne participante, cúmplice dos pecados destes homens. Há um versículo aqui que não parece ter relação, irmãos, com o ensino de Paulo. Não tem relação com a linha que Paulo está seguindo. Esse versículo é o versículo 23, irmãos.
não tem relação com o ensino de Paulo. Ele diz: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Irmãos, o versículo 22 é ligado com o versículo 24. Porque ele fala, ó, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Aí no versículo 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Então o versículo 22 com o 24 tem ligação. Paulo está ensinando doutrina e falou, ó, não põe a mão precipitadamente. Por quê? Porque os pecados de alguns homens você só vai ver depois de um tempo, então tenha calma. Mas e o versículo 23? O versículo 23, irmãos, é porque quando Paulo estava escrevendo, ele estava escrevendo falando de doutrina. Aí ele diz assim, conserva-te puro para Timóteo, para que ele não se misturasse com isso. Mas ele lembra, oh, o Timóteo tem tido tantas enfermidades, o Timóteo tem passado tão mal. Timóteo, não beba somente água, beba um pouco de vinho. Irmãos, o que isso nos revela? Isso revela uma preocupação genuína com o irmão. Ele está falando de doutrina, e doutrina é importante, é muito importante. Mas preocupar-se com o irmão e cuidar dele também é. E aqui ele está manifestando o amor e o cuidado que ele tinha. Nessa expressão que pode parecer pouca coisa, irmãos. Mas num relacionamento de pai e filho, como eles tinham aqui, é a preocupação genuína pelo bem-estar de um irmão. Irmãos, há mais uma coisa envolvida neste amado filho e nesta comunhão. No versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 5, Paulo diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que Paulo não somente conhecia Timóteo, Paulo conhecia a família de Timóteo. Porque o envolvimento de Paulo com Timóteo não era somente um envolvimento de reunião, era um envolvimento de vida. Ele conhecia a família. Ele sabia quem era. E aqui, irmãos, vão as primeiras aplicações para nós. As primeiras aplicações. Nós, olhando um para o outro aí, um para o lado, esta é a família que o Senhor nos deu. O Senhor nos colocou nesta assembleia local. Poderia ter colocado em tantas outras, mas Ele nos uniu. Esta é a família que o Senhor nos colocou. Nós, irmãos, devemos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos cuidar uns dos outros com amor. Agora, é necessário, irmãos, fazer algumas ponderações aqui sobre a comunhão. Há algum tempo atrás, eu tenho uma mensagem aí, talvez os irmãos nem se lembrem, mas que eu falava em que a comunhão é uma via de mão dupla. A comunhão é uma via de mão dupla. Paulo era um pai para Timóteo. Timóteo o tratava como um pai nesse relacionamento de amor, de cumplicidade, de entrega, de união. Timóteo não fazia pouco caso de Paulo. Ele queria esta companhia, ele queria este amor. E sabe, irmãos, o que as Escrituras revelam e também a observação, eu já tenho congregado assim, caminhando somente ao nome do Senhor com os irmãos na simplicidade, há uns 10 anos, congregado assim. E eu já vi muitas coisas. Eu já vi as pessoas que na comunhão se vitimizam e dizem, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me procura, ninguém cuida de mim. Essas pessoas que normalmente têm esse olhar acusativo, apontador, ninguém está me dando a atenção que eu mereço, isso e aquilo. Normalmente também são as pessoas que se fecham e não abrem a vida delas. Era uma igreja fácil ou uma igreja cheia de problemas? Era uma igreja cheia de problemas. Nós estudamos esta carta há um tempo atrás. 1 Coríntios
mostra uma igreja cheia de problemas, divisões, brigas, discórdias. E aí nós vemos, 2 Coríntios 6, versículo 11, Paulo abrindo o seu coração para esta igreja. Ele diz: para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo, uma igreja que tem problemas, em que Paulo está suplicando: irmãos, por favor, abram-se, dilatem o coração para a comunhão. Vocês não têm limites em nós, mas vocês nos limitam. Vocês não recebem a comunhão de bom grado. Então aqui nós aprendemos, irmãos. E a realidade, a observação destes anos, não são tantos. Eu ainda sou um jovem no caminho do Senhor, mas tem me mostrado isso. Aqueles com mais dificuldade são aqueles que se fecham. São aqueles que não se abrem. E Paulo está aqui suplicando aos coríntios: dilatem-se, dilatem-se, abram-se. Paulo não tinha essa dificuldade com Timóteo, irmãos, porque era uma via de mão dupla verdadeira. Era recíproco. Às vezes, irmãos, nós reclamamos de falta de comunhão quando nós mesmos não temos e não buscamos esta comunhão. Capítulo 2, versículo 22. Podemos ler do 19 ao 22. Nós já lemos esta passagem estudando esta carta, mas é importante ler esse verso novamente. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Aqui é Timóteo, né? E conheceis o caráter de Timóteo, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Paulo dizia assim ao amado filho Timóteo. Mas como Timóteo tratava ele? Ele agia como um filho diante de um pai. Viu a troca que existia? Irmãos, nós precisamos clamar por graça e misericórdia para que o Senhor, no nosso meio, desenvolva esta qualidade de relacionamentos. De pessoas que não buscam os seus próprios interesses, como Timóteo. Pois não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Irmãos, a comunhão, e quando nós meditamos sobre este aspecto da nossa vida cristã, nos mostra o quão egoístas nós somos, quão mesquinhos nós somos. Porque a comunhão exige de nós o viver para o outro, o preocupar-se com o outro, o não beba somente água, mas um pouco o lembrado estou das tuas lágrimas. Irmãos, uma comunhão verdadeira tem momentos de lágrimas juntos. Uma comunhão verdadeira tem momentos de lágrimas juntos. Da dor, de circunstâncias, das lágrimas por confessar pecado. Isso é comunhão verdadeira, irmãos. Um momento em que nós só frequentamos as reuniões, mas nós não temos nenhuma lembrança de lágrimas, de momento em que nós oramos juntos com os irmãos, por coisas em que este irmão abriu o coração. O irmão abriu o coração e falou: irmão, a minha necessidade é essa. Irmão, o meu pecado tem sido este. Eu preciso de oração. Me ajuda, eu estou fraco. E esses dois irmãos caírem juntos de joelho em lágrimas, clamando misericórdia ao Senhor. Isso é comunhão. Também não vamos pensar, irmãos, que comunhão é simplesmente passar mais tempo juntos. Não é, irmãos.
Não é simplesmente passar mais tempo juntos. Comunhão verdadeira é aos pés do Senhor, andando juntos na luz. Comunhão verdadeira, quando você tem um irmão em que você ama, que você confia, que o Senhor te deu como um presente, você não tem reservas. Você abre seu coração para ele e fala: irmão, eu preciso de ajuda. Graças a Deus, o Senhor nos deu irmãos assim. Mas nós nunca vamos ter a confiança de outros irmãos se nós formos pessoas fechadas. Quem aqui tem coragem de abrir seu coração para uma pessoa que nunca abre o seu? Quem aqui tem coragem de fazer isso? Quem aqui tem coragem de falar com uma pessoa que parece que quando você vai falar com ela, ela sempre é perfeita? Ela nunca tem uma falha, nunca tem um erro. Irmãos, a comunhão não é um momento dos super-heróis, irmãos. Nós todos somos pecadores, irmãos. Nós todos somos falhos. É muito estranho, não tem outra palavra. Um irmão em que nunca tenha falha, em que nunca... Não é necessário que eu me abra com todos. Não é necessário que todos os irmãos de uma assembleia saibam tudo o que acontece na minha vida. Não é necessário. Mas é estranho que numa assembleia nenhum irmão possa ser alguém que te ajude em suas necessidades. Você sabe, irmãos, que no capítulo 6, olha só o que estava acontecendo com a comunhão desses irmãos no capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que é isso aqui, irmãos? Irmãos estavam tendo problemas entre eles e eles estavam levando os próprios irmãos ao tribunal humano. Um irmão tendo problema com o outro, falando: não resolve, vamos lá no tribunal. Aí Paulo está dizendo: vocês estão tendo a coragem de ter problemas entre vocês e ir resolver diante do mundo. Aí ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Nós vamos julgar o mundo, vocês querem as nossas causas para que o mundo julgue? Se o mundo há de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Olha essa pergunta, irmãos. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Oh, irmãos, não há porventura, eu parafraseio Paulo, não há porventura um irmão em que você possa confiar e abrir seu coração dentro da assembleia que você reúne? Não há porventura um irmão em que você possa abrir seu coração, falar as suas causas e pedir oração e receber conselhos da palavra? Não há porventura um? Irmãos, nossos amigos, verdadeiros amigos, são os irmãos. São os irmãos. Essa é a verdadeira família. Espanta muitas vezes cristãos que ouvem mais conselhos de outros lugares do que dos irmãos. Porque quando um irmão vai aconselhar, é importante dizer, não é que ele está dizendo coisas da cabeça dele. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus e aconselhem-se uns aos outros. É isso que é o conselho de irmãos. Né? E tudo isso, irmãos, nós estamos tirando como aplicação desta expressão, amado filho. Nós, olhando uns para os outros, devemos olhar e falar: amado irmão, meu amado irmão, por quem Cristo morreu. Ah, irmão, mas ele não é tão amável assim, não. Nós não somos, nós somos pecadores, irmãos. Mas nós somos... Veja 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Aqui eu quero mostrar, irmão, como
como a comunhão de Paulo com Timóteo era uma via de mão dupla. Eu quero mostrar aqui que não era Paulo o tempo todo insistindo para que Timóteo tivesse comunhão e Timóteo resistindo o tempo todo. Porque Paulo diz assim, tu porém. Por que tu porém? Porque neste contexto há muito abandono de Paulo. Todos me abandonaram. Este me abandonou, aquele me abandonou. Ele diz assim para Timóteo, tu porém tens seguido de perto. Tu porém tens me seguido de perto. Você está pertinho de mim. E não é só no tempo bom. Você me seguiu de perto no meu ensino, no meu procedimento, no meu propósito, na minha fé, na longanimidade, no amor, na perseverança. Aí maravilha, está perto de Paulo. Mas agora é dito, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aqui há um irmão que tem comunhão o tempo todo, nas perseguições. O que Paulo significa para Timóteo, Paulo significa o mesmo. Eles têm essa troca verdadeira entre eles. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a andar assim entre nós. Aquela pergunta deve ecoar, não há entre vós, porque o Senhor nos chamou para esta comunhão entre nós. O mundo saberá que nós somos seus discípulos, pelo amor que temos uns pelos outros. Irmãos, nós vivemos numa sociedade muito doida. A nossa vida é muito corrida. E nós temos que nos arrepender diante do Senhor, irmão. Pare para pensar. Coloque sua mão na sua consciência. Pare para pensar o quão egoístas nós somos, o quão pouco preocupados nós somos uns com os outros. O quanto muitas vezes Paulo fala, eu lembro da sua fé sem fingimento, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Paulo conhecia a família, até a avó de Timóteo. Tal era a comunhão, tal era o grau de conhecimento e profundidade da vida de um do outro. Às vezes nós não sabemos nada da vida de nossos irmãos. Nada. Nós não sabemos nada. Porque eles são os nossos parceiros de reunião, aos sábados e aos domingos. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa agora. Partindo, porque nós falamos quais são os desejos. Se eu quero ter verdadeira comunhão com os meus irmãos, quais são os desejos cheios de amor que eu devo ter? Que Paulo aqui manifestou. Essa apresentação, essa saudação que Paulo está fazendo ao amado Filho de graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, a gente lê essa parte da Bíblia como se não tem importância, né? É só uma saudação, o que vai vir depois é que importa, porque Paulo está de praxe. Não tem significado. Não, como não tem significado? O Espírito Santo inspirou essa palavra. E Paulo está tendo um desejo para com Timóteo. Irmão, quando você fala para um irmão assim, que o Senhor te dê graça, ou que o Senhor tenha misericórdia de nós, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala isso? São palavras vazias que estão saindo da nossa boca, ou nós estamos entendendo o que nós estamos falando? Paulo, irmãos, estava manifestando os desejos que ele tinha para Timóteo. Ao meu amado filho, eu desejo graça, eu desejo misericórdia, eu desejo paz. O que você está desejando quando você diz graça, Paulo? O que é graça? Graça, como todo mundo sabe, é este favor imerecido. É dar aquilo que uma pessoa não merece. Então, Timóteo, Paulo está dizendo, Timóteo, eu te desejo tudo aquilo que você não merece. Eu te desejo tudo aquilo que você não merece. Te desejo graça. O favor de Deus. Porque é da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É da parte de Deus, Pai. Eu te desejo graça. Irmãos, Efésios 2,8, não precisa abrir, diz que pela graça sois salvos. O maior presente imerecido que nós temos é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior presente. Miseráveis que somos, não merecíamos isso.
O Senhor nos deu o que não merecíamos. Salvação em Cristo Jesus. Mas existe um efeito prático da graça em nossas vidas. E eu quero apontar para 4 efeitos práticos da graça em nossa vida. Quando eu desejo, meu irmão, que o Senhor te dê graça, o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, ao homem que o Senhor concede graça, qual é o efeito prático na vida dele? O que acontece na vida dele se esse homem foi um alvo da graça de Deus? Qual é o primeiro efeito prático da graça de Deus na vida de um homem? No capítulo 2, no versículo 10. Os irmãos conhecem a história de Ruth. Ruth foi num momento ali procurar alimento para sua família, para ela, para sua sogra, não tinha comida. E ela foi lá e ela estava pegando ali do que sobrava em um determinado campo. Apareceu um homem chamado Boaz, que é uma figura de Cristo. O versículo 8 de Ruth 2 diz: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então aqui está uma mulher, uma estrangeira, que foi lá, invadiu uma propriedade que não era dela, invadiu e está pegando coisas. Então, quando o dono aparece, o que você acha que o dono vai fazer quando uma mulher invade um lugar que não é dela e está colhendo coisas que não é dela? Invadiu propriedade privada. O que você acha que o dono tem que fazer? Minimamente expulsar essa mulher e falar: não volte nunca mais aqui. Isso aqui é meu, você invadiu, eu não sei o que você está fazendo aqui. Agora, no versículo 10 é dito, ele diz que não, você vai vir aqui, você pode comer, o que é tudo teu, você vai beber da água que eles tirarem. Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Qual é o primeiro efeito da graça de Deus prático na vida de um homem? Humilhação e adoração. Como me favoreces? Eu não mereço, eu sou indigno. O efeito da graça de Deus no coração de um homem é humilhá-lo e adorá-lo. Veja o e adorar a Deus. Veja o versículo 13. Disse elas: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Irmãos, quando nós desejamos graça, a graça do Senhor, o efeito prático da graça na vida de um homem é humilhá-lo e fazê-lo grato e adorador. Paulo estava desejando a Timóteo que ele fosse um homem assim. Um homem grato ao Senhor, pronto a adorá-lo e consciente de quem ele é. Quando eu desejo graça, só que o Senhor te dê graça. Agora, graça também, irmãos. Abra em Tito, que eu disse. Vamos ler do 11, irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O efeito prático da graça na vida de um homem é que ele deseje agradar ao Senhor. É que ele deseje renegar a impiedade e as paixões mundanas, vivendo no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. O efeito da graça na vida de um homem é esse. Quando a graça entra em operação na vida do homem, ela salva este homem, ela humilha, torna esse homem grato, e agora ela passa um processo de educar este homem, trabalhar neste homem, para que ele renegue. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Os efeitos da graça, os efeitos práticos da graça na vida de um homem.
Então, quando eu desejo que a graça seja com o irmão, as aplicações práticas na vida deste irmão serão estas. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Deste versículo eu quero tirar o seguinte efeito prático para a nossa vida. A graça de Deus é a energia para servirmos ao Senhor. É o combustível que nos faz servir ao Senhor. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê forças para servi-lo. Pela graça de Deus, você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, um servo útil do Senhor. Ao amado filho, eu te desejo graça. Eu te desejo que você seja um adorador do Senhor. Um homem grato, um homem humilhado. Eu desejo a você que você tenha muito desejo de agradar ao Senhor. E que você tenha combustível para servi-lo. Energia que somente advém da graça para que você sirva ao Senhor. Quando eu desejo graça a um irmão também, versículo 7 diz: e para que eu não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Desta passagem eu retiro que a graça é a ajuda que precisamos. Quando você conta a um irmão um caso muito problemático que você está vivendo, uma provação muito profunda, está te machucando, está doendo, e o irmão fala assim: que o Senhor te dê graça. Ele está dizendo o que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou resolver o seu problema, mas eu vou te dar graça para passar por esse problema. A minha graça te basta. Então, irmãos, isso não é um desejo afetuoso, cheio de amor por um irmão? Quando eu desejo graça a esse irmão, Paulo tinha estes desejos para Timóteo, quando ele falava graça. Veja, irmãos, como nós precisamos aprender a meditar nas Escrituras. Porque nós passamos por estes textos assim. Mas o que tinha por trás de Paulo quando ele estava escrevendo estas coisas? O que ele estava desejando a Timóteo? Olha, e claro, deve ter muito mais, irmãos, mas foi o que, na minha pequenez e meditação, vi nas Escrituras. Graça, este favor imerecido. Agora, irmãos, nós vamos para a misericórdia. Tenham paciência comigo, irmãos. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. O que é misericórdia, irmãos? Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. E misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Não me dar o que eu mereço. O que eu mereço? Eu mereço condenação. É Ele não me culpar pelos meus pecados, é Ele ter misericórdia de mim. Há um salmo que explica isso. Eu acho que é o salmo que deixa isso. O que é a misericórdia? É isso aqui. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O que é misericórdia, então? É o Senhor não nos tratar conforme os nossos pecados. É o Senhor não nos tratar conforme os nossos erros. Timóteo, eu te desejo misericórdia da parte do Senhor. Eu te desejo que Ele não te trate conforme os seus pecados, mas que Ele tenha misericórdia de você. Irmãos, quem é que precisa de misericórdia? Os miseráveis, irmãos. Os miseráveis precisam de misericórdia.
Este é um desejo muito amoroso e afetuoso que nós podemos ter para com o irmão em oração. Nós falamos isso, irmãos, muitas vezes da boca para fora: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas quando nós estamos dizendo isso, Senhor, não nos trate da forma que nós merecemos ser tratados. Porque se o Senhor nos tratar da forma que nós merecemos ser tratados, ai de nós. Agora, irmãos, nosso Senhor, Ele é apresentado em 2 Coríntios 1,3, não precisa abrir, como o Pai das misericórdias. Em Efésios 2,4, como aquele que é rico em misericórdia. Esse é quem Ele é. Então, irmãos, muito provavelmente, quando o servo piedoso do Senhor, humilhado, clama por misericórdia, ele obterá a misericórdia do Senhor. Agora, isso também, irmãos, quer ver? Lá em 2 Timóteo, no versículo 16, Paulo tem esse mesmo desejo de misericórdia por outro irmão. Ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo aqui está grato por este irmão ter animado ele, não se envergonhar das algemas. E o que Paulo deseja para esse irmão que ele tem tanta gratidão? Ele deseja a misericórdia do Senhor. Agora, a pergunta é: será que eu posso desejar misericórdia para um irmão e não ser misericordioso com ele? Está entendendo a pergunta? Eu falo que o Senhor tenha misericórdia de ti, mas eu não ser misericordioso com ele? Ou seja, eu tratar ele de acordo com o que ele merece. Nós não podemos desejar coisas aos outros que nós não queremos dar a eles. É hipócrita, é mentiroso isso. Mas e nos nossos relacionamentos? Será que nós somos assim? Ou será que nós encaramos as situações e falamos: mas também ele faz aquilo outro, ele faz isso, então nós queremos tratar este irmão da forma que ele merece, quando o Senhor não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata com misericórdia. Uma pessoa misericordiosa é aquela que simpatiza, tem empatia com a miséria do outro. Ela pega para si a miséria do outro e sente como se fosse sua própria miséria. Essa é uma pessoa misericordiosa. Foi o que o Senhor fez conosco. Ele nos pegou para si, colocou a nossa miséria em si mesmo, se entregou por eternos afetos de misericórdia. Nós gostamos daquele versículo: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, manhã após manhã. E é por isso que nós precisamos de graça do Senhor, para que na comunhão as nossas misericórdias um pelo outro, este não tratar o outro como ele merece, se renove também. Nós precisamos disso. Irmãos, o último desejo de Paulo a Timóteo, ele desejou graça, misericórdia, ele deseja paz. É interessante também, uma coisa que eu não falei, que se você percorrer todas as outras saudações de Paulo nas cartas às igrejas, você vai encontrar somente graça e paz. Mas para indivíduos ele inclui misericórdia. Porque os miseráveis precisam de misericórdia. Agora, a paz eu coloco aqui como sendo o resultado das fontes fortalecedoras da graça e da misericórdia. Quando eu sou fortalecido pela graça e recebo misericórdia da parte do Senhor, eu tenho paz. A paz que vem da parte de Deus, como o Senhor Jesus disse que é a paz que Ele daria a nós. Não vos dou a paz como o mundo vou lá dar. É uma paz que independe de circunstâncias favoráveis ou não. Então o que Paulo está desejando para Timóteo não é simplesmente circunstâncias agradáveis. Acima disso, independente das tuas circunstâncias, que a paz de Deus esteja com você.
A paz que excede. Porque, na verdade, qual é o contexto dessa carta que nós falamos na reunião introdutória? Tempos de ruína. É o encorajamento ao servo de Deus num momento de fracasso coletivo. Todo mundo abandonando, falsos mestres e tudo isso. Paz em meio a tudo isso, em Cristo Jesus. Dizendo as maneiras que nós temos de expressar comunhão e desejos afetuosos uns pelos outros. A primeira maneira, irmãos, que não é vista pelos homens, é orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Porque quando você não ora pelo seu irmão, mas faz as coisas para que os outros vejam, isso tem um nome, e é hipocrisia. Não é amor verdadeiro. É desejo de ser visto pelos homens para que você seja o servo. Mas você quer saber o quanto você ama um irmão? É o quanto você ora por ele. A não ser que você pense que o que você faz por ele é mais do que a oração pode fazer. E não é. Não é. Você pode aconselhar. Você pode ler a palavra com aquele irmão, ensinar a doutrina. É importante isso. Mas, irmãos, a oração é mais importante. Porque é Deus, você está entregando este irmão aos cuidados do Senhor. Essa é a primeira maneira de manifestar amor por um irmão, orar por ele. O irmão do passado. A outra coisa, irmãos, que nós, para concluir, queremos dizer é que o Senhor faça cair sobre nós, tenha misericórdia de nós a ponto de termos a mesma comunhão e os mesmos desejos uns para com os outros que Paulo e Timóteo tinham. A mesma. Tudo que eu desejo no meu interior deve se manifestar externamente. É assim que concluo. O que quer dizer essa última frase? Tudo que eu desejo no meu interior deve se manifestar externamente. É que se eu desejo graça, misericórdia e paz, eu tenho que ter um agir gracioso com os meus irmãos. Se eu desejo isso, eu tenho que ter um agir gracioso. Se eu desejo misericórdia, eu tenho que tratá-los misericordiosamente. E se eu quero paz, eu também devo ser aquele pacificador que promove a paz entre os irmãos. Tudo que eu desejo, eu devo ser. Né? Mas, irmão, a minha vida hoje é muito corrida. Todos nós, e nós temos que tomar cuidado. De verdade, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos entrando num sistema mundano para nossas vidas e para o nosso estilo de vida e se afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós temos que tomar cuidado se isso está acontecendo conosco. Mas não se vitimize cobrando dos outros aquilo que você não está disposto a fazer. Não cobre dos outros aquilo que você não está disposto a fazer. Seja você mesmo a resposta para aquilo que você vê. Seja você mesmo, com a graça do Senhor. Tem tido pouca comunhão na Assembleia. Seja você mesmo o irmão que busca comunhão. Seja, os irmãos estão abandonando aquilo outro. Seja você, com a graça de Deus, pedindo misericórdia, aquele que corre atrás. Encoraje os outros, mas não se vitimize. Sirva ao Senhor. Peça misericórdia e graça a Ele.